A reunião dos ministros das finanças do G20, presidida pelo Brasil, são as 20 maiores economias do mundo, terminou ontem em São Paulo e terminou sem concordância, já era esperado. Não há concordância sobre um comunicado, não há consenso com relação às guerras atuais. O impasse aconteceu por uma questão muito sutil, o uso de uma palavra. O documento seria publicado citando o que está acontecendo na guerra contra a Ucrânia. Mas os países aliados à Rússia defendiam usar o termo guerra na Ucrânia. Ou seja, não é contra, é lá. Então significa uma posição, eu diria que mais alinhada, mais condescendente, mais tolerante com a ação da Rússia na Ucrânia. As economias mais ricas também não queriam mencionar Israel no conflito com o Hamas e defendiam que houvesse uma citação apenas à crise humanitária em Gaza. Então, as nações mais ricas, mais somebody love com Israel, as outras nações mais somebody love com relação à Rússia. E todo mundo no love. No encerramento do evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha que buscar alguma vítima. Então falou em buscar mais justiça tributária no mundo. Vamos ouvir. Apesar dos avanços recentes, é um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias. Que bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a entre 0,5% de sua riqueza. Colegas, eu sinceramente me pergunto como nós, ministros da Fazenda do G20, permitimos que uma situação como essa continue. Se agirmos juntos, nós temos a capacidade de fazer com que esses poucos indivíduos deem sua contribuição para nossas sociedades e para o desenvolvimento sustentável do planeta. Podemos continuar avançando em nossa cooperação tributária internacional e diminuindo as oportunidades para que um pequeno número de bilionários continue tirando proveito de buracos em nosso sistema tributário para não pagar sua justa contribuição. João Pacífico. Agora a gente vai discordar. Enfim, agora o Capês vai ficar feliz. A primeira pergunta que eu faço é: essa maior tributação contra os ricos te preocupa enquanto rico? Não. Eu, inclusive, assinei Vai sobrar para ele, vai pagar mais imposto. Sim. Eu fui uma das pessoas que assinou uma carta, enfim, defendendo que pessoas mais ricas paguem mais impostos, e eu sou uma delas. Tá? Então eu defendo isso. E por que eu defendo isso? Porque eu acho que o pobre tem que pagar menos imposto do que o rico, ponto. Ah, mas o rico, daí ele vai tirar o dinheiro do Brasil. Por isso que eu acho que é importante agora essa reunião do G20, para que vários países se alinhem em relação a isso. E para mim, quanto mais rico, e eu não sou nem perto de bilionário, quanto mais rico a pessoa tem que pagar mais imposto. Uma informação que eu gosto de falar sempre para as pessoas que elas não conseguem visualizar. A diferença de milionário e bilionário. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. Então a diferença entre 11 dias e 32 anos é a diferença entre um milionário e um bilionário. Para a gente ter uma ideia, que a gente acha que é tudo a mesma coisa. Tá? Então eu acho que sim, pessoas mais ricas têm que pagar mais impostos, cada vez mais gente está começando a entender isso, mas tem os chantagistas. Ah, eu vou levar o meu dinheiro para fora, vou não sei o quê. Ok, a taxa de juros lá é negativa, não vai ser tão fácil. Aliás, o João Salvas, vou te devolver a palavra. É que você falou diferença entre milionário e bilionário, e eu estava no restaurante nos Jardins, ouvindo uma conversa entre duas modelos casadas com senhores mais idosos. Uma delas disse: eu fiz o meu marido milionário. Ela falou: é? Sim, ele era bilionário. Adorei. Exatamente, maravilhoso. Então, eu acho que é o seguinte, os estados precisam ter recursos. Tá? A gente precisa ter recurso para pagar o SUS, para pagar a universidade pública, a escola pública, enfim. E esse dinheiro vai vir de onde? Vai continuar vindo dos pobres, da classe média? Não, eu acho que tem que vir de pessoas mais ricas. O bilionário, ele não está nem assistindo aqui a gente, ele está em outro lugar agora, tá? E é muito comum a gente ter várias pessoas de classe média revoltadas com a quantidade de impostos que elas pagam, e eu concordo, eu acho que classe média tem que pagar menos imposto, eu não acho que tem que pagar 27,5%, tem que baixar isso aqui, mas quem tem mais tem que pagar mais. No começo do ano falaram, se tributar fundo exclusivo, se
tributar paraíso fiscal, o pessoal vai não sei o quê. E tributou, chiaram um monte e aumentou a arrecadação. Então, eu sou favorável de que quanto mais dinheiro a pessoa tenha, mais impostos ela pague para o bem comum da sociedade. Muito bem, João, falou muito bem. Eu vou discordar de você, mas você coloca com muita precisão e técnica e coerência e lógica o seu raciocínio. Agora, meu querido Davi Andrade, no início dos anos 80, mais precisamente em 1980, quando Ronald Reagan ganhou a eleição nos Estados Unidos, os Estados Unidos viviam um surto inflacionário sem precedentes. Só o Joe Biden está conseguindo bater esse recorde. E o Reagan disse, minha solução é reduzir os impostos, Exatamente. desregulamentar a economia e estimular o crescimento. Onde o Estado põe a mão é um desastre. Exato. Então, o problema de aumentar a tributação, eu prefiro reduzir a tributação e permitir que as empresas expandam economicamente, gerem mais emprego, deem mais condições para o trabalhador. Nesse sentido. Então, tributar os mais ricos é uma proposta tentadora e, em tese, com extrema lógica. Quem tem mais, paga mais. Quem pode ser contra um argumento como esse? Nossa, justiça social, maravilhoso. Mas isso é maravilhoso. Na prática, vai fazer com que os muito ricos desloquem suas empresas, suas fortunas e seus investimentos para paraísos fiscais fora do Brasil. É a visão socialista de que se deve distribuir pobreza e não crescer economicamente para distribuir riqueza, Davi Andrade. O justiçamento social, que é da ideologia socialista, que eu sou absolutamente contra, né? Historicamente contra, e aí eu vou dizer por quê. Ronald Reagan, citado por você, ele disse o seguinte, o ideal socialista é o seguinte, se você está se movendo, tributa, 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 tributa e tributa, até a exaustão. Se você começa a parar porque não aguenta mais a tributação, regula. Então o Estado tem que entrar e regular a atividade. E se você estiver morrendo, subsidia. Essa é a lógica socialista. Então, é fácil falar de aumentar a carga tributária de rico, sem saber por onde. Vamos falar aqui do Brasil, por exemplo. Nós vivemos uma pirâmide invertida. A tributação no Brasil é maior sobre consumo, menor sobre renda. Né? Os 34% lá do nosso PIB de carga tributária, ele é muito mais representado por tributo sobre consumo que tributo sobre renda. Agora, por quê? Porque é uma escolha legislativa? Não, porque o Brasil não produz renda. Porque o Brasil é um país pobre, gente. Nós somos um país pobre. E o Estado tem que arrecadar para pagar lá seus 60, 70 bilhões de emendas parlamentares, né? Para pagar lá os 15 mil reais por preso, né? Na penitenciária e tal. Então, tributa, tributa, tributa. O rico, que tributou e foi tributado a vida inteira nos seus negócios. Todo mundo aqui paga tributo, a empresa paga tributo. Né? Daqui a pouco vão tributar o lucro. Quando o lucro chegar no empresário, também vai ser tributado. Sobrou o que para tributar, gente? Quer se tributar mais o quê? Eu pergunto. A renda da renda da renda? O lucro do lucro do lucro? Quer dizer, esse ideário, para mim, é exatamente nesse ponto. Ele conspira contra o crescimento da sociedade, porque enfia o Estado na vida do cidadão, goela abaixo, cada vez mais, impede o cidadão de se organizar livremente nos seus negócios, na sua vida, né? Por meio da tributação e por meio da regulação. Tributação, regulação, tributação, regulação. Porque o Estado precisa arrecadar mais. Quando aí, na verdade, a roda vai girar ao inverso. O Estado vai arrecadar menos, a economia vai cair, o pobre vai ficar mais pobre. Eu posso fazer uma pergunta para o Davi? Você não quer fazer uma pergunta, você quer fazer uma armadilha para ele. Não, eu quero fazer uma pergunta para o Davi. Quero fazer uma pergunta para o Davi. Você quer armar uma casa de caboclo para ele. Pode fazer armadilha sua. Vem com essa conversa, esse lobo em pele de corpo. Posso fazer uma pergunta para o Davi? À vontade, faz. Davi, eu concordo com o que você está falando, mas você está falando a respeito do banqueiro ou do dono da padaria? Não estou falando do banqueiro, do dono da padaria, não. Porque, e aí que está a diferença. Lembra que eu falei de diferença do bilhão e do milhão? Quando a gente fala quem é rico de verdade, o cara que tem muitos bilhões, esse cara não paga imposto. Não paga? Ele não paga imposto. E a imposto. empresa dele?
E o negócio dele que gerou a riqueza dele? Onde Davi, pera um pouquinho. Davidão, deixa eu falar. Fala. Pode falar. A acumulação dessas pessoas, eu trabalho na Faria Lima há 25 anos, tá? Eu conheço também o pequeno empreendedor que está ralando, que está pagando, que não está conseguindo contratar gente. Eu concordo totalmente quando você fala do pequeno empreendedor, do médio empresário que está vendendo o almoço para comprar o jantar, do construtor sério, não do laranja, desse construtor, eu concordo com você. Mas aqui a gente está falando de quem tem muito. E quem tem muito tem sim que tributar e ele convence o cara que é médio, que é pequeno, de que, olha, a gente está pagando muito imposto. Sim, o médio e pequeno tá, só que ele não tem que defender o bilionário. Então aqui a gente está falando de quem é muito rico. Eu concordo com você. Vamos pensar assim, no estado atual que a gente está, não quero nem falar, lógico, o Estado tem que gastar melhor. Só que a gente tem que redistribuir a forma como a gente paga imposto. E o mais rico, que paga muito pouco e que acumula muito fácil dinheiro, ele tem que pagar mais. Porque ele ficou rico pelo quê? Muita gente é pela exploração ou pela herança que eles receberam. Eu conheço. Eu não estou falando à toa. É muito fácil, posso falar? É muito fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro especulando. Especulando. Não está produzindo riqueza, não está construindo, não. É especulando. A pessoa ganha dinheiro especulando, explorando, assim, tirando o direito do trabalhador. Eu não estou falando do cara que está ralando para pagar o funcionário dele. Contigo, mas a gente está no mesmo lugar. A gente tem que diferenciar as pessoas. Para encerrar só. Então, em primeiro lugar, o Haddad não falou nem banqueiro. Ele falou de ricos. Ele falou de bilionário. Ele não falou que ia tributar banqueiro. Né? Aliás, porque os banqueiros se dão muito bem lá. Estão ganhando dinheiro como nunca, né? Mas, por favor. Mas tributar bilionário é tributar banqueiro. Eu sou amigo dos caras, eu estou falando isso e eu falo para eles isso aí. João, na minha concepção, essas questões se organizam não por intervenção do Estado, jamais pela intervenção do Estado. Que a intervenção do Estado é nefasta, ela é perversa. O Estado não é o grande irmão. Não é o grande Vamos ouvir agora a Ana Beatriz Hirsch. Ana, o risco, eu acho que a tese, você vê a fala do João Pacífico, ela é sedutora. Não tem como você discordar. E ele é o dono da padaria, mas o que o Davi André está falando de dono de padaria aqui? Aliás, nem é padaria, é panificadora. Pode nem falar que é um modelo único que tem no Brasil, como tem a Boulangerie na França, o 7-Eleven nos Estados Unidos, as panificadoras. Respeito com os donos de panificadoras, senhor João Pacífico. Total. Desculpa, eu adoro panificadoras. Então, por favor. Agora, Ana Beatriz Hirsch, a questão que eu estou colocando é o seguinte. Eu acho que você pode fazer uma alíquota progressiva de acordo com a maior riqueza da pessoa. Mas eu vejo uma certa virulência que pode expulsar os mais ricos aqui desse país, que são os que produzem riqueza. E os banqueiros, na verdade, ninguém gosta de banqueiro, mas todo mundo vai lá depositar seu dinheiro no banco. O banco promove a circulação de riqueza. O especulador, ele está agindo de acordo com o sistema. Então vamos fazer um sistema que combata a especulação e não tributar o resultado dessa especulação. De qualquer maneira, são posições e posições. Eu acho o seguinte, o Estado que quer aumentar tributo, primeiro precisa gastar menos. Dá exemplo, corta as suas despesas. E se você cortar as suas despesas, também você não precisa tributar tanto. Pague menos emenda parlamentar. Exatamente. Não dê 16 bilhões de reais para a Lei Rouanet, 5 bilhões e meio para fazer campanha de vereador no município. Corte despesas. Estamos com 250 bilhões de déficit fiscal e vamos lá abocanhar quem produz a classe produtora. O discurso do Pacífico é bonito, mas me lembra um pouquinho aquela revolução bolchevique que arrancou lá o Nicolau II do trono. E fez muito bem, mas depois você viu no que deu. Ana Hirsch. Não, o que eu discordo da fala do João, e veja, eu concordo com muita coisa que ele fala, mas eu acho que essa fala, esse discurso, ele está um pouco desconexo da realidade atual brasileira. Por quê? É inegável que os bilionários, dada o seu poder aquisitivo, poderiam pagar mais impostos. Mas, para mim, o raciocínio, ele para aí. O que vai ser feito com esse dinheiro a mais que vai ser arrecadado? E é isso que incomoda, e eu acho que é isso que faz com que não só os bilionários, mas grande parte da população pagadora de impostos se incomoda tanto. Porque nós, aqui no Brasil, não vemos o retorno desse imposto para o nosso cotidiano. Então, parecem rasos os exemplos, mas são muito verdadeiros. Existe uma dificuldade para a educação de qualidade pública. Existem escolas públicas excelentes, mas a gente sabe que não é a maioria.
A mesma coisa com os sistemas de saúde, que ainda estão muito longe daquilo que é necessário para que todo mundo tenha um acesso igualitário e tempestivo à saúde pública. Então, a questão, mais do que pagar mais imposto ou não, é trazer para a sociedade a sensação e a transparência de que esse imposto volta de alguma forma para nós. Para mim, o discurso funcionará no momento em que a gente tiver esse retorno. No momento em que a gente gasta aí 30% dos nossos rendimentos, quase 30% que a gente tem que pagar de imposto, mas que eu não precise, fora esses 30%, gastar com tudo que é fundamental e essencial por conta própria. Então, eu entendo o discurso, ele faz certo sentido, mas tem que ser dado um passo antes para que ele funcione no Brasil. Bem, Ramalho, querido. Você falou que era polêmico, é mesmo, eu quero concordar em parte com o João. Alguém perguntou um dia para mim, Ramalho, você gosta de pagar imposto? Eu falei, eu adoraria pagar bilhões de impostos. É sinal que eu ganho muito dinheiro, né? Agora, o Brasil, lamentavelmente, é um país sem distribuição de renda. Nós temos 0,1% dos brasileiros, em um universo de 210 milhões de habitantes, e apenas 15.300 tiveram as suas rendas reajustadas em 2.300%. Aí você tem ali 4, alguma coisa que você teve ali reajustado em 55%. 94% dos brasileiros, nos 4 anos, tiveram 33%. Se você olhar o que é os 33%, é apenas o INPC. Simplesmente o INPC. E eu acho que quando não tem distribuição de renda suficiente, é ruim para a economia. Quer dizer, nós precisamos ter uma distribuição de renda melhor. Uma época eu tive 13 lojas da Melissa, coisa para pobre. Eu aprendi isso com o Silvio Santo. Agora, o pobre, para me comprar essa sandalinha de R$110, ele dividia às vezes 5, 6 parcelas, né? Então, se ele tivesse uma renda melhor, ele compraria em 2 ou 3 e eu multiplicaria isso muito mais. Então, eu acho que nós precisamos muito, aí eu concordo com a Haddad, em taxar os ricos. Os pobres hoje têm duas situações para o pobre e classe média, né? Se ele tem qualquer desconto em fonte, se ele é assalariado, se ele tem que descontar a nota lá, ele é obrigado a pagar imposto. Aí você tem 42 milhões de brasileiros que vivem no Brasil fazendo um bico aqui ou acolá e paga 0 de imposto. Isso são 42 milhões de brasileiros. Eu até passei por um vexame. Em Portugal, acho que mais de 5 mil palavras é diferente, capaz, né? Eu, em Portugal, me levaram para uma reunião com 85 empresários e, na época lá, o ministro da Indústria e Comércio lá, Antônio Saraiva. Era uma reunião maçônica, o ministro sentou aqui, à direita sentou o grão-mestre e me colocaram do lado do ministro, né? E só quem teve a palavra foi o grão-mestre, a palestra era do ministro, e por eu ser estrangeiro, me deram para falar 3 minutos. Né? 3 minutos? 3 minutos. Era muito, eu falei 2. Né? E por lado tinha um monte de deputados que não falaram, mas aquele caso, um ciumeiro, você sabe a vaidade que é, né? E lá fora é igual. Eu fazendo todo esse balanço, o Brasil tem quase 8 milhões de pessoas desempregadas, o Brasil tem 35 milhões de pessoas que têm emprego precário, e tem 42 milhões de pessoas que vivem fazendo bico aqui ou ali. E os portugueses abriram o olho para mim, desse tamanho assim, né? Eu falei, pronto, falei um palavrão aqui, alguma bobagem, né? Me justifiquei, quando termina, depois eu quis saber o que era fazer bico em Portugal, não posso falar aqui no ar. Né? Mas quando me esclareceram, eu falei, puxa, isso é uma coisa boa, pensei que eu estava chegando à tua mãe. Ainda bem, né? Por isso eu acho que nós precisamos trabalhar muito para realmente, quem ganha menos, paga imposto, o imposto tinha que ser menos. Bem, mas para que o cara tenha aposentadoria. Não justifica, capês. Não justifica, eu estive discutindo isso antes de ontem com o ministro Márcio França, do Empreendedores, né? Eu nem lembro o nome do Ministério do Márcio França. Também não. Empreendedorismo, né? Eu discutia muito isso lá com eles. Eu falei, não justifica alguma coisa que você cria ali,
que o cara só paga 7% da Previdência, né? Por ano ainda, né? E aí ele vai ter que se aposentar amanhã. Com salário mínimo, sim, mas isso custa muito caro para o Estado, né? Muito bem. Mas vamos ver que nós estamos aqui, o pau está comendo lá em Gaza também. Ô, Pacífico, ainda bem que é sexta-feira, hein, irmão? Que o dia que você meteu o pau na Faria Lima, é bom os caras esquecerem. Bom os caras esquecerem de você quando chegar segunda-feira lá. Ah, mas eu Pelo volto lá amor de depois. Deus, Eu vou passar. ó, pessoal, assiste no YouTube depois, vocês não viram. Falou mal de vocês. Ah, opa, direto. Bom, vamos lá.